Es inaudito que eso esté pasando en Brasil. No hay ningún país de Occidente, de ninguno de los continentes, que esté recorriendo ese camino. Todo el mundo es consciente hoy de que el prohibicionismo en materia de consumo fracasó estruendosamente. Los electores de Estados Unidos están votando masivamente por la regulación de la marihuana simplemente porque saben que es una política que fracasó. Y lo que están haciendo en Brasil es simplemente dando un paso atrás, cuando todo el mundo está tratando de buscar soluciones inteligentes, de abandonar un modelo fracasado. Aquí quieren regresar a él, mientras que Estados Unidos empieza a echar atrás. Brasil quiere seguir ese camino fracasado que los Estados Unidos y que los latinoamericanos hemos seguido. O projeto de lei 7663 do deputado Osmar Terra é um grande retrocesso para a política de drogas no país. Nós avançamos em 2006 com o fim da pena de prisão para os usuários, avançamos em 2001 com a reforma psiquiátrica e o projeto do Osmar Terra ameaça retroceder nessas duas conquistas, ameaça voltar ao processo de trancafiamento dos usuários, mas disfarçado de internação compulsória, o que retrocede também na luta antimanicomial. Olha, esse projeto de lei ele tem muitos pontos que são desastres do ponto de vista de quem quer solucionar o problema. De quem quer ganhar a eleição parece ótimo, porque ele responde ao senso comum e ao medo das pessoas. Mas de quem quer enfrentar para valer o problema das drogas e da violência, ele é um desastre. Bom, o projeto de lei hoje em curso, eu acho que ele é, evidentemente, não só um retrocesso, como uma espécie de, digamos assim, de ascensão ao domínio da sociedade brasileira de uma vertente fundamentalista religiosa que não tem nenhum tipo de amparo científico e que tenta criar um pânico moral, fazendo uma verdadeira cortina de fumaça, digamos o título do filme do Rodrigo, né, que faz da palavra droga um fantasma, digamos assim, um espantalho. Afinal de contas, eles estão querendo legitimar e tornar a solução padrão uma coisa que é a internação compulsória, que é uma coisa que as pessoas usavam lá no século XIX, quando mal se sabia o que é dependência, sabe? E a gente parece que está voltando para a Idade das Trevas, lá para o século XIX, em vez de ir para frente em relação a isso. Outro aspecto deplorável é o fato da gente pegar o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte, e ficar sustentando comunidades terapêuticas que trabalham sem nenhuma propriedade científica, sem apoio médico, psicológico e só com um matiz estritamente religioso. Acho que a gente não tem que usar o dinheiro público para ficar botando as pessoas encarceradas para ficar ouvindo sermão, né? Que isso representa um retrocesso de mais de 30, 40 anos nessa área. Tudo que a gente cientificamente já comprovou como ineficaz dentro da abordagem, seja dos usuários, seja dos dependentes de drogas, é algo que transcende muito tudo que está sendo proposto. As propostas são muito reacionárias, é uma proposta que reinstaura todo o manicomialismo que foi tão duramente combatido pela psiquiatria. Então, na verdade, os loucos de antigamente agora vão ser substituídos pelos usuários de drogas. Além de toda a ineficácia dessas propostas, isso é uma afronta direta aos direitos humanos e às liberdades individuais. Então é uma coisa inaceitável, eu sinto vergonha de ser brasileiro e de ter isso sendo votado no Planalto nesse momento, é vergonhoso. I must say that coming here to Brazil in early May and hearing about President Dilma's proposal to introduce compulsory treatment, it is very disheartening. It is as if there's political pressures in this country to do not what will work best, which is providing more effective treatment and opportunities for people struggling with addiction to crack, but instead to follow in the footsteps of the failed American policies and begin locking up people in jails or in what they call compulsory treatment centers. I mean, these issues, this approach violates basic human rights. It goes against what the United Nations has condemned the Asian governments for doing. There is no evidence that it would be an effective policy. And I must say, for President Dilma, who speaks about the need not to criminalize poverty,
Nothing will so effectively criminalize poverty as these compulsory treatment programs. And for somebody like President Dilma, who spent time behind bars, who was tortured, you know, it's not such a good thing to propose the detention of other sorts of human beings in your society. Bueno, el tema de la internación y de obligar a la gente a que tome esta forma de tratamiento es una cosa completamente violatoria de las convenciones internacionales de derechos humanos de la que es parte Brasil. No hay ningún país de Occidente, ni en Europa, ni en América, ni en África, que tenga internaciones de esta. Solo los países más autoritarios de Asia tienen políticas de esta naturaleza. Este país tiene que reflexionar sobre eso porque es un gran paso atrás en el camino democrático que el país ha seguido. Dos pontos, na minha opinião, que é mais grave é essa tentativa de aumentar a pena do tráfico de drogas para 8 anos, a pena mínima, ou seja, mais do que o homicídio, né? Isso é gravíssimo, porque quem vai preso por tráfico de drogas são pessoas, muitas vezes, que estão ali na fronteira entre o usuário e o traficante, porque não é claro na lei quem é usuário e quem é traficante. Pobre é traficante, o rico é usuário. Dizer que um usuário pobre que vai ser taxado pelo policial como traficante, tem que ter uma pena maior do que o homicídio, colocar essa pessoa em contato com o crime organizado e tirar qualquer esperança da vida dela, é alimentar o crime organizado e é vender o sofrimento das pessoas para ganhar a eleição. É isso que esse projeto de lei está fazendo e é isso que os apoiadores do projeto de lei estão fazendo, sem contar para as pessoas que estão fazendo isso. Então a nossa sociedade precisa se mobilizar, porque nós não podemos permitir um retrocesso que vai provocar muito sofrimento. Se o projeto do Osmar Terra for aprovado e as comunidades terapêuticas começarem a receber, né, grandes recursos públicos, nós vamos ver surgir um negócio que vai, né, ganhar dinheiro a partir da internação compulsória, da internação de pessoas sem que haja eficácia nesse tipo de tratamento. Esse projeto, eu acho que ele está se apoiando numa vocação, enfim, fundamentalista, de superar os fundamentos do Estado laico, introduzindo preconceitos de ordem puramente religiosa. Não é por outra razão que esses mesmos proponentes têm um preconceito enorme com qualquer forma de opção sexual que não seja aquela, enfim, considerada a mais tradicional do mundo cristão, que sempre reprimiu todas as formas de sexualidades alternativas e mesmo no âmbito matrimonial continua sendo inimigo do prazer. Então eu vejo nesse PL uma ameaça que deve ser objetada com uma frente única, digamos, que eu chamo assim de um consenso ilustrado. Porque já há um consenso político, já há um consenso científico, acadêmico. É preciso transformar esse consenso político ilustrado numa consciência popular. Infelizmente, no Brasil, a consciência popular, além de muito desinformada, é manipulada pelo uso de uma mídia que se constitui também numa concessão pública de redes de televisão e rádio para grupos religiosos, o que é algo extremamente indevido. Ahora, ¿qué es lo que el país tiene que hacer para disminuir la criminalidad, para disminuir los homicidios? Mirar hacia las políticas de reducción de daño que están aplicando todos los países europeos, tal vez salvo Suecia, y sobre todo el ejemplo de Portugal, que lo que hizo fue decir esto es un problema de salud, cualquier persona que consuma drogas, cualquier adicto se puede presentar en un hospital de Portugal y a todos les ayudan, a todos los apoyan. Y lo que se ha generado, no se generó en un momento del consumo, ha habido una reducción significativa de los homicidios y de la violencia. Eso es lo que el país tiene que mirar, la experiencia internacional. ¿Para qué van a seguir el camino fracasado del que Estados Unidos se está devolviendo y del que el resto de países de América Latina se están devolviendo? There are other countries that Brazil should be looking at, especially Portugal. I mean, Portugal has struggled with similar issues, and they decided that criminalization and locking people up and compulsory treatment are not the right way to go. Better, far better, to ensure that voluntary treatment is available and that it is a good quality. Because the fact is, if good opportunities for treatment and help are available, far more people struggling with crack addiction will seek them out and far more people will benefit.